aí, Kelly, tudo Boa bom? noite, boa noite a todos, tudo Boa ótimo. noite. Seja bem-vinda e muito obrigada aí por aceitar o convite. Esse é um Eu que tema que eu agradeço. sempre quis discutir aqui, eu não conseguia pensar em outra pessoa. Será um enorme Então, prazer obrigada, desenvolver esse bate-papo aqui com vocês. obrigada, Kelly. Kelly é nutricionista, mora em Vitória da Conquista, é minha nutricionista, toma conta de mim, apesar de ser um pouco rebelde, né, Kelly? Sua orelha. Já aproveita e puxa a orelha hoje. Mas esse assunto eu acho que talvez até me traga um pouco aí de volta a prestar um pouquinho mais atenção na nutrição, viu? Esse apelo aí sexual talvez ajude muita gente a se interessar um pouco mais pela alimentação, né? Mais um estímulo para cuidar Com certeza. da parte nutricional, né? Tendo esse retorno na vida sexual. Existe realmente, Kelly, essa conexão, essa relação entre sexo e alimentação? A alimentação pode influenciar na qualidade da vida sexual? Pode sim, Mayara, porque a deficiência de alguns micronutrientes que são relacionados à produção dos hormônios sexuais, quando estão alterados, podem interferir na libido, na produção de testosterona, que é o hormônio principal, assim, tanto para homens quanto para mulheres, em relação ao apetite sexual, libido. Então, pode sim estar relacionado, ao desempenho sexual e essa vontade, né? E a primeira pergunta que eu recebi no Instagram, hoje eu abri uma caixinha de perguntas, foi justamente quais alimentos poderiam aumentar a libido. Então, existiria realmente algum Viagra natural? Ó, a maioria desses alimentos que a gente ouve falar afrodisíacos, né? Eles são ricos principalmente em zinco, que é o hormônio responsável pela produção da testosterona. Então, podem sim, né, estar relacionada essa questão dos alimentos específicos em relação a essa questão da libido, do desejo sexual, porque também aumenta a vasodilatação, a circulação sanguínea. Então, tem sim esses alimentos. E os principais alimentos ricos em zinco, né? Ovos, carnes vermelhas, amendoim, castanhas, ostras, eles, é bem famoso, né? A pimenta termogênica, a catuaba, o chocolate, está relacionado à questão dos neurotransmissores também, porque alguns alimentos, quando já te deixam com essa sensação de bem-estar, já te deixa mais solto, né, para o desempenho sexual. Então, sim, tem alguns alimentos que podem estar contribuindo. Então não é mito quando a gente ouve falar, catuaba com amendoim, ou então vou tomar um espumante com uma ostra para dar aquela pimentada, para dar aquela preparada para o sexo. Não é mito, isso rola mesmo, acontece. Pode acontecer sim, né? Não tem nenhum estudo que comprove que determinado alimento apresenta essa função afrodisíaca. Porém, por essas questões de circulação, de termogênese e também juntando o clima, né, do ambiente com o parceiro, pode sim dar uma contribuída, né, para a pessoa ficar mais solta, desenvolver melhor. Já rolou pergunta aqui em relação ao chocolate, né? Chocolate de cacau, é verdade? O cacau, o chocolate amargo, ele tem substâncias que estão relacionadas aos neurotransmissores relacionados ao bem-estar, que é a dopamina, a serotonina. Então, ele é poderoso antioxidante também. Então, o chocolate é ótimo para ser consumido, inclusive diariamente, né? Que quanto mais cacau, mais antioxidantes, flavonoides eles têm, que é o que está relacionado a essa questão dos neurotransmissores. Não seria aquele chocolate ao leite, que eu particularmente Não. gosto muito, que aí vem com aquela carga extra de açúcar, né? Porque tem mais açúcar do que cacau. E a propriedade relacionada ao neurotransmissor é o cacau, né? Entendi. Ô, Kelly, e tem uma quantidade que a gente poderia consumir, né? Existe. Isso não só em relação à questão da atividade sexual, né? Mas para os amantes aí dos doces. Existe uma quantidade aí para utilizar diariamente? Como é que funciona?
Olha, em torno de 20 a 50 gramas de chocolate amargo acima de 70% ao longo do dia é tranquilo. Acima disso, né, pode ser já exagero, né? Mas entre 20 e 50 gramas de chocolate amargo é bem indicado. E a Inclusive, mulheres pimenta? da TPM ajudam muito. Hã? Ai, não fala não. Agora eu caio de boca no chocolate quando eu tô na TPM, mas eu confesso que eu não vou de cacau, não. Então eu acabo errando tudo aí. Vou ter que mudar esse hábito. Ok, ali a pimenta. Já teve gente que falou aqui de pimenta, que a avó falava que interferia na libido. Agora teve gente também que falou com pimenta no acarajé, eu já não sei. A pimenta é termogênica, né? Então, por deixar as extremidades mais aquecidas, melhorar a circulação e a vasodilatação, então melhora a circulação também na região íntima. Então, a relação que tem é por conta dessa questão, né? Da termogênese, da circulação ser melhorada. Então teria uma influência na excitação, né? No caso de você disse que Assim como a sangue canela, circula melhor, né? Então para o homem ajudaria na ereção, para a mulher na lubrificação. na Nossa. lubrificação e sensibilidade, assim como a canela, o gengibre, que são os alimentos mais termogênicos, né? Ó, quem chegou depois aqui já está perguntando do amendoim com catuaba, se ajuda. Ah, você falou um pouquinho sobre isso, né? E o amendoim, ele é rico na arginina, que é um precursor do óxido nítrico, que é justamente esse óxido nítrico que causa essa vasodilatação. Então, pode prolongar a ereção durante o ato sexual. Então, o amendoim tem essa relação também por conta desse aminoácido arginina, que é responsável pelo óxido nítrico. Tem uns amigos meus que ficam resenhando que sempre que chega aqui em casa tem amendoim. Tá vendo que eu não tô errada? E é um ótimo aperitivo, né? É um ótimo aperitivo, aí depois, né? Vai que. Tem um pessoal aqui elogiando a live, viu, Kelly? Essa ideia realmente, como eu te falei, era uma ideia antiga de fazer com você, por conta. Eu super acho interessante esse assunto, e é isso, a gente ouve muito. A gente ouve muitos boatos, a gente não sabe se realmente faz sentido ou não, porque, como você falou, não tem estudos específicos em relação a isso. Então, quando vem um profissional para falar, a gente já ganha mais confiança no assunto. Tanto a alimentação quanto o sexo faz parte da vida cotidiana de todos nós, né? Então, por que a gente não unir o útil e o agradável, né? Que ótimo. Ô, Kelly, e tem alguns compostos, algumas substâncias que hoje fala-se muito em relação ao poder na sexualidade, que seria a maca peruana e também o tribulus terrestre, que são substâncias que a gente encontra muito em lojas de produtos naturais. Existe realmente essa relação? Existe, nenhum deles tem comprovação que aumenta a testosterona, mas a utilização deles, quando indicado na dosagem certa, ou por um médico, ou por um nutricionista, ou algum outro profissional que pode prescrever, pode sim trazer inúmeros benefícios na vitalidade, na energia, diminuir o cansaço, a fadiga, o estresse. Então, quando você consegue controlar essas questões assim ao longo do seu dia, você acaba tendo também essa questão de buscar no sexo um relaxamento, uma tranquilidade, quando você está com tudo mais organizado ao longo do seu dia, né? Mas, assim, diretamente eles não aumentam testosterona, mas eles trazem benefícios relacionados a essas questões de energia, vitalidade, mais desempenho no exercício físico também, que aí tudo isso vai agregando em relação, de forma indireta, com relação sexual. Entendi. Então, dá para usar e tem um benefício de forma geral. Na verdade, eu acho que quando a gente fala de alimentação relacionada ao sexo, eu acho que o que vem na minha cabeça é justamente isso. A alimentação melhora tudo, né? Se você tem uma alimentação equilibrada, né? Se você tem uma vida mais voltada para a atividade física, para a qualidade, você também tem essa resposta sexual. Seria mais ou menos isso, Kelly? Sim, na verdade a gente tem que avaliar sempre um contexto, né, Mayara? Porque, por exemplo,
O sono é extremamente importante e, na atualidade, né, as pessoas têm dormido cada vez mais tarde, um sono ruim, sem qualidade. Isso impacta diretamente nos nossos hormônios, principalmente testosterona. Né? O estresse também reduz testosterona e principalmente aquela gordura localizada na região abdominal quando está num volume grande, porque a gordura ela é inflamatória. Então, desencadeia citocinas inflamatórias, processos inflamatórios e vai desencadeando uma cascata. Então, isso interfere nos nossos hormônios e vai virando uma bola de neve. Então, junto à alimentação, exercício físico, qualidade de sono, controle do estresse, né? Nessa vida agitada que todos nós temos. Então, é um contexto, né? Que aí pode sim impactar. Então, a pessoa que tem aquela vida sedentária, que tem uma alimentação descontrolada, naturalmente ela vai ter outras repercussões, né? Sim. Inclusive na vida sexual. E eu pensei também na questão... Diga. Não, pode falar. Não, porque eu pensei também na questão da autoestima, né? Porque a pessoa que ela, né, não está satisfeita com o próprio corpo, claro que isso não deve impedir que ela tenha uma vida sexual ativa, nem que ela tenha se esconda, se isole sexualmente. Mas a gente sabe, né? Quando a gente não está se sentindo bem com a gente, é mais difícil a gente ir para um momento de intimidade. Então, a alimentação, ela pode entrar nisso aí, né? Porque vai interferir em tudo isso. Né? A autoestima não está relacionada à sua imagem corporal, e sim como você se enxerga, a sua segurança como pessoa, como mulher, como ser humano, a sua história de vida. Isso é que você tem que buscar sua autoestima nisso. Mas a gente se cobra muito também em relação a essa questão do corpo, né? Que é onde entra. E se você não está satisfeito com a sua imagem corporal, então isso pode sim impactar, né? Você ficar com vergonha do seu corpo, ali na hora do ato sexual. Então, tudo isso pode interferir sim, né? Na questão da autoestima. A gente falou alguns alimentos que podem melhorar, né? Nosso desempenho, né? Esses alimentos considerados afrodisíacos. E quais alimentos prejudicariam esse desempenho? Então, os alimentos que têm uma digestão mais pesada te deixam um pouco mais letárgico também, né? Quando seria próximo ali do relacionamento. Então, alimentos gordurosos, farináceos, o excesso de álcool acaba prejudicando o desempenho sexual. Então, refeições mais leves, né? Te deixam mais energia ali, porque quando a gente, até assim como em relação com o exercício físico, um exemplo, exercício físico e o ato sexual. Se você fizer uma refeição pesada e logo depois praticar o ato sexual, uma atividade física, você não tem o mesmo rendimento de quando você está com a alimentação mais leve. Então, seria mais esses alimentos. Mas, a longo prazo falando, farináceos, açúcares, carboidratos refinados, o excesso de sódio, tudo isso impacta na sua energia ao longo do dia. Tanto para o trabalho, para a cognição, foco, concentração e também para o ato sexual. A gente até fala, às vezes, tem muito casal que se programa para fazer sexo. Por exemplo, deixa para o final de semana. No sábado ou na sexta-feira à noite, a gente sai para jantar, toma um vinho e depois, né, no clima mais tranquilo, vai ter uma relação sexual. Só que acontece isso, a pessoa vai para um restaurante, come uma comida muito pesada, né, chega em casa empanturrado, pronto, não tem mais. Aí vai ficar para o dia seguinte. Vai ter que deixar o domingo de manhã, que é o Dia Internacional do Sexo. Eu acho que é por isso. Porque o sábado à noite não funciona bem por conta da questão da alimentação, né? Porque também quando a gente se alimenta, uma parte do nosso fluxo sanguíneo ele é direcionado para a digestão. Então, você acaba divergindo, né? Uma parte para a digestão e outra parte que seria para as áreas sexuais, né? Para a musculatura. Então, você não tem o mesmo desempenho quando, de fato, você está com a refeição mais leve ou se alimentou algumas horas antes, vamos dizer assim, né? Quando você também se organiza com esse intuito. Então, pode ter relação. E quando tem alimentos que, por exemplo, que a gente falou aí da questão da digestão.
Aí a pessoa vai comer uma moqueca, por exemplo, não sei, alimentos mais pesados. E aí tem aquela sensação de azia, de gases, tudo isso, claro, vai interferir também, né? Então, assim, na hora de sair para jantar, é melhor escolher um restaurante que vai ter uma comidinha mais tranquila. Tem que pensar nisso, né? Se quiser ter se quiser que a noite renda. Se for ali no primeiro encontro, uma ocasião especial, vale a pena uma refeição mais leve, né? Porque quando já é um relacionamento um pouco mais duradouro, se você comer uma moqueca no almoço, à noite tá tranquilo, ou no dia seguinte, não tem nenhum problema. Mas a depender do clima ali do relacionamento, vale a pena prezar por uma alimentação mais leve. O que você indicaria, assim, de alimentos que poderiam ser leves e também que trariam uma disposição, né, para o sexo, não atrapalharia a noite? A gente sabe que um vinhozinho, né, deixa todo mundo um pouco mais solto, mais animado, né? A gente queria só pontuar essa questão do álcool, que é algo que as pessoas sempre perguntam. O álcool, numa quantidade não exagerada, tende a favorecer, né? Porque deixa a gente mais desinibido, mais soltos. Então, eu acho que a relação sexual tende a ser tende a ser melhor. Mas quando a gente também exagera no consumo de álcool, o álcool deixa a gente mais letárgico, porque ele inibe as funções cerebrais. Então, assim, acaba atrapalhando, né, essa questão da ereção, do orgasmo. Então, o abuso do álcool não favorece muito. Mas um vinhozinho, um champanhe, uma cerveja, para quem gosta, ajuda. Proteínas leves, né? Um peixe, uma carne mais magra, com acompanhamento também não tão exagerado em relação à gordura, né? Como a gente vem falando, ou um arroz, escolher um tipo de carboidrato só, sem ser coisas muito pesadas, né? Sobremesas também, né? O açúcar em pequena quantidade acaba deixando a gente mais animado também. Falando em refeição de jantar, né? Que a gente está aqui falando mais assim como se fosse a gente está pensando meio na noite, né? Então, tá pensando na noite, o dia é tão corrido, pensando mais na noite. Mas assim, uma alimentação mais leve, uma alimentação mais natural, com raízes, os ovos, né? Ajuda muito nessa questão de deixar a vitalidade, porque é rico em proteína, rico em colina, proteínas magras. As oleaginosas, abacate, aveia é excelente porque também é rico em zinco, frutas. Então, acontece de uma alimentação saudável mesmo, né? Maravilha. Você falou uma coisa importante aí do sexo, o Rodrigo até comentou aqui, álcool complica. E complica mesmo, né? A gente sempre tem essa ideia, vou sair para beber porque hoje tem. Mas, às vezes, não tem esse limite, né? Começa a beber, como você falou, ele tem um potencial aí de desinibir, de relaxar, de deixar aquela vibe mais tranquila, mas se passar um pouquinho da conta, pode comprometer todas as funções sexuais. Desde o desejo mesmo, né, ali do iniciozinho da relação até o orgasmo. No caso do homem, pode prejudicar a ereção, como você falou, pode retardar o orgasmo, a ejaculação pode demorar, e no caso da mulher, também ela pode não conseguir chegar lá por conta do álcool. Então, maneira aí, né, gente? Inclusive, você falou que um vinhozinho é legal, mas falando da questão da nutrição mesmo, tem alguma bebida que você indica mais, Kelly? Não, o vinho, das bebidas alcoólicas, o vinho é o que tem resveratrol, antioxidantes, é o mais saudável, vamos dizer assim, porém ele é calórico também. Mas em torno de 2 taças, 3 no máximo, eu acho que tende a favorecer muito mais do que prejudicar. As outras bebidas, espumante, gin, vodka, não têm benefícios nutricionais, mas também para quem gosta, não vejo nenhum problema você associar com um suco de morango, um suco de kiwi, uma limonada, assim como também a cerveja. Então, acho que tudo é um momento, o equilíbrio, né? E você fazer algo que você está gostando. Então, não existe a cerveja do vinho é certo. Eu acho que é o contexto, o clima, aquilo que te deixa mais confortável para aquele momento. E que você gosta também, né? O que você falou. Kelly, tem um assunto que eu acho super polêmico e que eu acho que deve chegar muito para você aí, através dos seus pacientes, né? A questão do uso do anticoncepcional. Você indica, o que é que você orienta, assim? Porque a gente sabe que o anticoncepcional pode interferir na libido, né? Então, o que seria ideal? A mulher ter outros métodos contraceptivos?
utilizar um DIU, talvez, eu não sei se teria o mesmo efeito, ou né, o preservativo. Qual é a sua indicação por conta dessa questão hormonal? Realmente a gente sabe que o anticoncepcional pode interferir nessas questões, né? Porque reduz os níveis de testosterona, mas isso é uma área médica, sabe, Mayara? Então, eu eu não interfiro de forma direta. Eu oriento a paciente, né, no caso, que seria interessante, principalmente quando é ganho de massa muscular, porque interfere, né? Então, ou um DIU de cobre seria uma sugestão, de cobre com prata, mas sempre buscando a diretriz da médica que a acompanha, né? Mas realmente anticoncepcional interfere tanto na libido, né? Testosterona, ganho de massa muscular, retenção hídrica e por aí vai. Mas cada caso no caso, né? Às vezes alguns pacientes, por outras questões, né, precisam tomar anticoncepcional. Então vai muito do método que o médico que acompanha. Entendi. Então você pede que seja um acompanhamento. Tem a nutricionista, mas que está também com acompanhamento médico. Agora, geralmente as pacientes chegam reclamando, relatando isso para você, que tem essa influência? Sim, é muito comum, né? Mas hoje em dia elas já estão buscando colocar o DIU, né? Porque a informação está aí para todo mundo, né? Então, se você pode buscar um método contraceptivo que não afete tanto a sua saúde, por que não, né? Porque antigamente era só o anticoncepcional. E hoje em dia já tem outros tipos de métodos contraceptivos menos agressivos para o nosso corpo, né? Mas é Entendi. muito comum. Muito comum chegar reclamando, né? Porque hoje é o que você falou, né? A informação tem para todo mundo e tem mulheres que já percebem, já começam a associar, né? A perda de libido, será que é o uso do anticoncepcional? Isso era até uma ideia para fazer uma live depois com uma ginecologista, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que tem muita mulher nessa situação. Tem que escolher por vários motivos o anticoncepcional, seja pelo relacionamento, seja pela TPM, seja, enfim, pela facilidade, né, pela preocupação, pela decisão com o parceiro, enfim. Né? Mas aí o acompanhamento médico é bem legal. Teve pergunta aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, quem perguntou foi Marina, se a alimentação interfere na libido. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, Kelly? Interfere sim. Falamos que tem alguns alimentos específicos que estão relacionados à produção dos hormônios sexuais, né? Como zinco, selênio, vitaminas do complexo B, vitaminas E. Então, quando a pessoa apresenta uma deficiência nessas vitaminas ou tem uma alimentação bem desregrada, pode impactar na produção hormonal, consequentemente na libido. Entendi. E outra pergunta aqui é de Lene Ribeiro, sobre salada de frutas, se pode ajudar. As frutas, de forma geral, tem alguma que pode ajudar? Não, assim, de forma direta relacionada à questão sexual, não. Frutas é porque são saudáveis, são ricas em micronutrientes, em fibras, assim como os outros alimentos, né? Que é um contexto, né? Não tem um alimento isolado que vai estar direcionado a essa questão. Mas podem consumir frutas. Pode consumir fruta. Inclusive, em dieta tem essa questão. Às vezes a fruta fica um pouquinho de lado, né, Kelly? Por quê? Porque traz esse... Tem algum malefício ou tem a ver com o ganho de peso? Não? A fruta, ela é rica em frutose, que é um tipo de açúcar. A depender, quando o paciente está pré-diabético, está com triglicerídeos altos, ou está com excesso de peso, e a gente precisa fazer um controle dos níveis de carboidrato do padrão da dieta, então a gente diminui um pouco as frutas e também prioriza algumas que têm um teor de carboidrato menor do que outras. Mas não que as frutas sejam ruins, mas quando a gente monta um plano alimentar, a gente também tem que pensar em saciedade, a gente tem que pensar nos carboidratos complexos, né? Que as frutas são carboidratos simples, mas as frutas são excelentes para a saúde. Então, por uma fase, a depender do objetivo do paciente, que a gente acaba restringindo um pouquinho mais as frutas. Mas não isolar, retirar elas totalmente da dieta. Porque dá pra gente emagrecer o paciente com fruta, né? Tudo é a questão do contexto do padrão alimentar.
E em relação ao abacaxi? Essa seria a minha próxima pergunta. Se é mito, porque dizem que o abacaxi, ele adoça o sêmen. E aí, Kelly? Essa é a pergunta de 1 milhão de hoje. Vamos lá. As secreções vaginais, assim como o sêmen, eles podem ter alteração a depender daquilo que a gente ingere, principalmente nas últimas 24 horas. Então, sim, pode acontecer do sêmen ficar um pouco, levemente mais adocicado, assim como as áreas, a lubrificação vaginal. Mas, assim, o odor e o sabor é característico, né? É uma diferença bem sutil. Mas sim, tem essa relação a depender do que você consumiu nas últimas 24 horas. Então, é por isso que o abacaxi tem essa fama. Se consumir abacaxi nas últimas 24 horas, pode acontecer do sêmen ficar levemente mais adocicado. E o abacaxi, eu li que seria por conta da frutose. Né? Justamente isso que você explicou. Então, valeria para outras frutas também? Sim. Frutas mais cítricas e mais adocicadas. O morango, a cereja, a laranja, o abacaxi. Então, homens consumam frutas, né? Mesmo que seja sutil. Ok, e a gente você falou um pouquinho sobre a questão do sódio, do sal. O sódio, como você falou, dá uma retenção de líquido, não é isso? Então é aquela coisa da pessoa se sentir mais inchada. E claro, mais pesada. Aquilo que a gente falou, da sua percepção corporal, de como você está se sentindo numa relação. Quais alimentos são ricos em sal, em sódio, que as pessoas deveriam evitar para não ter essa sensação? Principalmente os alimentos industrializados, né? Que estão muito presentes hoje na rotina alimentar das pessoas, né? Alimentos salgadinho, biscoitos, tudo de forma industrializada. O próprio refrigerante, por mais que seja adocicado, tem muito sódio na composição. Então, os alimentos industrializados, por si só, são os grandes vilões em relação a essa questão do sódio. Entendi. Chegou algumas perguntas aqui, Kelly, eu vou ler para você. Independente do aumento ou baixa de libido, existe algum alimento, algum nutriente que possa melhorar, né, ou diminuir a performance no ato sexual em relação à disposição? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Ali no momento do ato, não, né? Mas assim, foi o que a gente vem falando desde o início, que são os principais micronutrientes, vitaminas do complexo B, zinco, selênio, que aí entra essa categoria das oleaginosas, né? O amendoim, as castanhas, as nozes, a aveia é um excelente alimento, o abacate, os peixes, os frutos do mar em geral, né? É interessante também, ovos, alimentos verdes escuros, né? Que são ricos nesses micronutrientes. Então, esses tipos de alimento consumidos no cotidiano, eles podem interferir positivamente no desempenho sexual. Por essas questões, né? De testosterona, aumento melhorar a circulação periférica, na região também íntima. Então, pela somatização dessas coisas. Então, quando um paciente chegar para você, se chegar, né, dessa forma, e falar, Kelly, não tá legal em casa, né, minha libido tá baixa, né, você indicaria quais alimentos? Para quem está entrando agora, tem uma galera que está entrando que não ouviu o início da live, a gente já falou sobre alguns alimentos, né, que podem interferir positivamente aí no desempenho, como você falou, no fluxo sanguíneo, que aí ajuda na excitação. Então, o que você passaria para a pessoa, né? Claro que você ia rever a questão hormonal, né? É muito importante que as pessoas estejam com os exames em dia, e eu sei que você pede isso, que você olha meus exames, né? A questão dos hormônios, a questão do anticoncepcional para avaliar aí com o médico, mas em relação à alimentação, vamos voltar aí, o que a gente poderia, o que você passaria aí para ajudar, que eu já estou anotando aqui o que eu vou comprar amanhã no mercado. Ovos é excelente, né?
é super importante na alimentação como um todo. Então, um café da manhã que contenha ovos. No almoço, uma carne mais magra, como um peixe, um frango, uma carne vermelha com teor de gordura menor. Muitos alimentos verdes escuros, que são excelentes para a nossa saúde. No lanche da tarde, frutas, aveia, amendoins, castanhas, nozes, ovos de codorna que também combina ali com o lanche da tarde. Um jantar mais leve também, com raízes, com proteínas, com esses alimentos que a gente vem citando. Na ceia, o abacate seria uma ótima opção, né? Então, todos esses alimentos que a gente vem falando acaba interferindo, né? Na nossa qualidade de vida. Atividade física também ajuda bastante, né, Kelly? Eu sei que você é uma defensora aí da atividade física. Quem não segue Kelly pode seguir aí. Ela está grávida, vai ser mamãe em breve, mas nem parece que ela tem barriga, porque a mulher tá ali, ó, firme e forte na atividade física todos os dias. De pé para ir para academia. Meu Deus. Gente, a atividade física é um dos pilares assim da saúde, né? Libera hormônios do bem-estar, endorfina, serotonina, deixa a gente mais ativo e ao longo do dia, te deixa com mais energia, mais concentração, mais foco. Então, eu sou defensora número 1 do exercício físico. Então, interfere diretamente nos nossos hormônios, né? E outra, quanto mais massa magra você tem, melhora seus níveis hormonais, melhora seu metabolismo, te deixa com mais energia. Então, o exercício físico só traz benefícios, além de controlar o estresse, né? A gente vive nesse mundo de estresse, de ansiedade, de depressão. Então, o exercício físico ainda tem esse poder de te deixar mais tranquilo, mais feliz. Maravilha. E teve outra pergunta aqui, ó. Depois do ato sexual, achei essa muito interessante. Existe uma perda alta de calorias, né? Existe uma alimentação pós-sexo, direcionada aí para o pós-sexo? Não, se você já está feliz, você tem que comer alguma coisa que continue te deixando feliz, né? Não existe uma alimentação específica para isso, né? Seria uma alimentação para dar energia, talvez, não sei. Para recuperar essa energia perdida, tipo algo que a gente faz depois da atividade física, por exemplo. O que recupera energia seriam os carboidratos e proteínas, né? Que estão relacionados a essa questão do gasto energético, assim como no exercício físico. Então, escolher um carboidrato com a digestão mais fácil também, né? Porque ali você já desgastou, né? Gastou bastante energia. Então, faça uma refeição para repor essa energia, né? Olha, Calvin aqui falou que ia depender do esforço, tem que comer uma feijoada para recuperar. Imagine. E aí, feijão, eu li sobre isso hoje. Feijão faz bem ou faz mal? Faz bem. Falando. Faz bem, faz bem. Se a pessoa teve um ótimo desempenho, teve esse alto gasto energético, pode comer a feijoada, né? Até porque já fez o que tinha que ter feito. Antes eu já não diria, né? Não, antes eu já não recomendaria, justamente por ser uma alimentação mais pesada, mais flatulenta também, né? Por conta do feijão. Ali leva carnes gordas, então tanto é que churrasco, rodízio, feijoada, moqueca, esses alimentos que deixam a gente com a digestão mais lenta, a gente fica mais letárgico. Então a gente não vai conseguir ter um desenvolvimento sexual tão bacana quanto se não tivesse consumido esses alimentos. Então, deixa a feijoada para depois. Tá ótimo. Deixa a feijoada para depois. Gostei da dica. Tá aí, Kelly. São dicas maravilhosas, assim, porque eu fico olhando que tantas coisas, tantas variáveis podem interferir na nossa vida, na nossa qualidade de vida. E aí entra o que a gente está falando aqui da alimentação, entra o que você colocou um pouquinho aí da atividade física, entra a questão da vida sexual ativa, do controle do estresse, né, da saúde mental. Então, são muitas coisas que a gente tem que estar tomando. E uma vai interferir na outra. Então, você se alimenta bem, você cuida você não é sedentário, né, você tem uma vida sexual ali legal, um relacionamento que te traga, né, esse retorno positivo, porque às vezes também você está com uma pessoa que não colabora muito e só te coloca para baixo, também não é legal. Então, assim, é meio que uma bola de neve. A sensação que eu tenho é essa, não é isso? Isso, concordo. Então, gente, olha aí.
Cuidar da alimentação, se você não tem acompanhamento nutricional, tem vários nutricionistas, inclusive, acompanhando a live aqui. E tem Kelly, que é maravilhosa, super disponível, né, Kelly? Tem também a questão da atividade física, de procurar um profissional. E tá chegando mais pergunta aqui, enquanto eu tô falando isso. A questão dos diuréticos. Mexe com o desejo? Como é que funciona? Não, os diuréticos já tá, assim como os chás ou manipulados, que a gente pode prescrever também em forma de manipulados, ajuda nessa questão da diurese, eliminar toxinas, eliminar o inchaço, mas não tem relação direta com essa questão hormonal, esses compostos relacionados à diurese. Vamos lá. Elizabeth contando aqui que conheceu um homem que comeu uma feijoada depois do sexo, mas, vixe, mas logo após o banho teve uma convulsão e morreu. Misericórdia. Não, gente, deve ter tido outra razão aí, né, Elizabeth? Pode ter sido também uma coincidência, né? Uma infeliz coincidência, né, Kelly? Cuidado, viu, calma. E termogênico ajuda a melhorar a disposição? Sim, os termogênicos, né? Os termogênicos naturais, cafeína, chá verde, capsiate, que é o da pimenta, alguns chás, né, ajuda bastante nessa questão da termogênese, que melhora a circulação sanguínea, então ajuda sim o desempenho. E em relação às câimbras, teve uma pessoa que mandou aqui uma mensagem falando que tem câimbras durante o ato sexual. Quais alimentos ela poderia utilizar para evitar? As câimbras estão mais relacionadas à questão do potássio, do magnésio. Então, a banana, a aveia, seriam ótimas indicações assim para estar consumindo. E, na verdade, verificar, né, de forma mais assídua o porquê que está causando isso com frequência. Né? Fazer a dosagem dos micronutrientes, passar para um nutricionista ou um médico para averiguar essa questão, né? Porque não é normal. Você ter um espasmo vez ou outra, tudo bem. Mas se tem alguma coisa a ser averiguada. Maravilha. E uma última aqui, se a alimentação pode ajudar no controle da ejaculação. Não, acho que o controle da ejaculação... então vou passar a bola para você. Não, eu acredito que a alimentação não tenha nada a ver, né? Tem a questão psicológica envolvida, tem a questão do treinamento, né? Da pessoa que aprendeu a ejacular de uma forma, né, errada, talvez mais rápida na adolescência, não digo errada, mas talvez mais rápida, e isso acaba repercutindo na vida adulta. Não acredito, não, que teria essa relação com a alimentação. E Kelly está confirmando, né, Kelly? Não tem relação direta com a alimentação, não. Maravilha. Então, Kelly, para a gente fechar, eu acho que você tirou todas as dúvidas, são muitas, como a gente mostrou aqui, alguns mitos, muitas questões que aparecem aí, né, que a gente lê, e pelo que eu vi, muitas fazem sentido mesmo em relação aos alimentos afrodisíacos que a gente falou, em relação ao sabor, ao cheiro, ao gosto do sêmen, que essa já tinha chegado muitas vezes no meu Instagram, o pessoal perguntando, e principalmente, né, dessa questão da disposição sexual, né, do desejo, da libido. Então, realmente, uma alimentação saudável, leve, equilibrada, pode trazer repercussões positivas também na vida sexual. Eu queria só que você concluísse aí, passasse seu Instagram também, tá? Para o pessoal que está assistindo, para te conhecer também. Primeiramente, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Com esse bate-papo com a Mayara, que ela é muito simpática, desinibida, leva esse assunto tão rotineiro aqui pra gente, né? De uma forma simples. Meu Instagram é Kelly Amaral Nutri. Sou nutricionista, trabalho com emagrecimento, performance, área esportiva, que é a minha paixão. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Então, quem não me conhece, me sigam lá, né? Eu mostro muito do meu estilo de vida, posto conteúdos fáceis do cotidiano da gente mesmo para estar ajudando vocês, tá? Foi um enorme prazer. E Kelly atende online, viu, gente? Que Kelly é de Vitória da Conquista, inclusive tem algumas pessoas de Vitória da Conquista acompanhando. Kelly atende online, então quem tiver interesse aí também pode procurar por ela. Kelly, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite e tirei várias dúvidas reais que eu tinha, porque às vezes a gente procura, mas na internet
a gente não tem confiança, né, em tudo que a gente lê. Então, o ideal é realmente conversar com profissionais de confiança, de credibilidade. E eu acredito muito no seu trabalho. Te agradeço demais. E em breve vou marcar meu retorno aí para ver se você dá um jeito na minha vida. Ah, você já está maravilhosa, mas a gente sempre pode melhorar, né? O que tiver desajustado, Com a gente certeza. ajusta. Foi um Então, brinquedo, até a próxima. Vou reunir mais dúvidas e aí a gente pode volta a marcar, que foi ótimo. Muito deixar. obrigada, viu, Kelly? Bom restinho de feriado aí para todos vocês, tá? Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.